Que existe protetor solar capilar? Tenho recebido bastante essa mensagem lá no Instagram. Às vezes vocês perguntam aqui também. Inclusive, vou fazer um vídeo só respondendo perguntas das coisas que vocês me mandam aqui, porque às vezes até eu tento responder pelo aplicativo do YouTube que a gente tem, né, o Estúdio, mas parece que não vai, sabe? Assim, parece que não vai a mensagem, que dá erro. E aí eu comecei a perceber que seria melhor eu ir fazendo os vídeos, e aí conforme vocês vão mandando pergunta, eu vou fazendo uma coleta de dados ali do que vocês estão me trazendo, separo sempre umas 10, 15 para fazer um vídeo longo respondendo para vocês aqui, que eu acho que é muito melhor, dá para elaborar melhor e tudo mais. E às vezes a dúvida de um é dúvida de outro também, né, gente? Vocês vão me perdoar um pouquinho, minha voz tá meio voz de pato, porque eu sou alérgico ao pólen aqui, né, na Alemanha, e tá na S, né? Então estamos na primavera, tá na época de eu começar a ter que viver à base de desloratadina, né? Para poder sobreviver aqui. Hoje é o primeiro dia que eu tô com o nariz completamente também desobstruído, graças àquela coisa maravilhosa que é a chuca de nariz. Eu amo aquilo, gente. Oversharing, né? Já tá com essa intimidade aqui. Vou voltar para conversar um pouquinho sobre protetor solar capilar, se existe isso. Eu acho importante a gente pensar que, do ponto de vista semântico, né, então, da palavra protetor solar e o que ela acarreta na questão da legislação, a gente não pode chamar um produto capilar de protetor solar capilar. Por quê? Porque o protetor solar está inerentemente relacionado com o fator de proteção solar. A gente não tem geralmente um FPS para produto capilar. Por quê? Porque o FPS tem uma relação direta com a nossa reação, a como a pele reage frente à luz solar. E essa reação à luz solar, ela tem muita relação com o eritema, a nossa vermelhidão. Então, como a gente fica vermelho quando a gente se expõe à luz solar. Então, vai ser especialmente uma resposta ao UVB. Bom, e por que isso é diferente no cabelo, né? O cabelo, né, a fibra capilar, ela é matéria morta, a gente chama, né? Ela é praticamente composta de proteína, lipídio, né? Nós vamos colocar aqui a maior percentual dela é proteína. E a proteína, ela no sol, ela pode sofrer algumas reações, né? Mas ela não vai formar eritema, porque eritema é uma questão relacionada com inflamação. E inflamação está relacionado com tecido vivo. Então veja, o que a gente tem aqui acontecendo na realidade é produtos capilares, eles vão prevenir oxidação da fibra capilar, vão proteger a fibra também para conseguir evitar que tenha alguma questão com desnaturação proteica, especialmente também com a questão de desbotamento, porque pode reduzir a melanina, ou então a gente pode ter problemas com a melanina que a gente tem no fio. Então, o que um produto capilar vai fazer para melhorar o aspecto do fio e proteger da radiação UV não é proteger do eritema, mas sim proteger desses aspectos que estão relacionados com como que a proteína vai se modificar. E aí é importante falar para vocês que isso descaracteriza o que a gente conhece como fator de proteção solar e protetor solar. E por isso que os produtos capilares, eles vão ter ali, né, na sua descrição, como por exemplo, protege de UV, protege dos danos solares, mas ele não pode ser chamado de protetor solar, até por uma questão de legislação e porque os testes que são feitos para garantir a eficácia desse tipo de produto, eles não são padronizados internacionalmente em questões como a gente chama de ISOs, que são que são operações padrão internacionais, né? Então, o mesmo jeito de fazer o FPS aqui vai ser muito parecido com outro país e tudo mais. Vocês entendam que para cabelo a gente não tem isso, então produtos capilares não têm essa normalização. Existem testes, existem situações que a gente faz e tudo mais, mas eles não são tão harmonizados, tão padronizados, tão regulados como para a pele. Mas assim, quer dizer que o produto não funciona, que ele não protege? Ele protege. Geralmente ele pode ter até filtros UV que vão proteger o fio dessa oxidação, dessa questão que vai afetar a melanina, afetar a estrutura do fio, afetar a queratina. O ponto aqui não é se funciona ou não, o ponto aqui para mim é muito mais sobre semântica e legislação. Produtos que protegem do sol para cabelo, eles não passam pelo rigor do teste de um FPS. Eles têm testes, esses testes eles têm uma determinada utilização, eles já são aplicados internacionalmente,
mas eles não são tão assim controlados e muito bem desenvolvidos como pro de proteção solar para o FPS. Mas, Vitor, então vou falar um pouquinho mais sobre o que o sol faz no cabelo, né? Olha, o cabelo tem três pontos muito importantes aqui, né? O primeiro de tudo é que o sol pode afetar a estrutura da queratina, né, em determinados pontos. Então, daí, a queratina, que é uma proteína, ela pode se desnaturar, ela pode perder um pouco da sua estrutura, e com isso você pode começar a ter, então, microfissuras no cabelo, pode diminuir a questão das interações que existem dentro da fibra capilar, e com isso a fibra fica mais suscetível à quebra. Tem um pouquinho aqui que eu falei para vocês sobre produtos capilares, procura aqui nos vídeos que vocês vão conseguir enxergar e conseguir entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas, além disso, você pode ter, então, também a melanina que está dentro do fio do cabelo, ela geralmente vai estar em bolinhas, né? Vai estar em espaços ali. E essa melanina ela pode ser degradada, e ela sendo degradada vai mexer na cor do teu cabelo, vai mexer no aspecto de como que o cabelo ele pode ou não ter um aspecto mais antioxidante, porque a gente sabe que isso pode ser interessante muitas vezes para conseguir receber não só a poluição do dia a dia, mas mesmo a radiação UV, tá? Então, porque imagina, se você tem ali proteína e você começa então uma radiação que começa a induzir a produção de radicais livres, esses radicais livres que vão se formar, eles vão começar a interagir com a proteína e vão começar a fazer com que essa proteína se degrade. Então é interessante vocês entenderem que pode ser um efeito cascata. Mas um ponto legal também, que pouca gente fala, eu acho que a única pessoa que eu já vi falando disso na internet, assim, muito bem detalhadamente, foi a Ana do Lab, né? Inclusive um beijo pra Ana, amo a Ana, maravilhosa. Não segue ela, gente, vai lá seguir. Ela é, assim, uma professora incrível da PUC do Rio, amo o trabalho dela, tá? Mas uma coisa que é interessante, né, voltando um pouquinho pro sol, é que se o sol interage com a fibra, essa interação do sol com a fibra faz com que também na superfície haja uma oxidação do 18-meia. E esse 18-meia que é como se fosse um lipídio que vai estar interagindo ali com a superfície do fio, vai sair e vai deixar um residual de carga negativa no cabelo. Muito parecido com o que acontece quando a gente lava o cabelo com o shampoo. Então por isso que é legal que cabelos que sofrem muito ação do sol e tudo mais, que a gente utilize alguns tensoativos catiônicos que vão estar em condicionador, em máscaras, em alguns leave-ins, para conseguir trazer também essa reposição do 18-meia que a gente perdeu. E aí é muito parecido, estruturalmente eles também são muito parecidos, né? Então ele traz a carga positiva, que vai interagir com essa carga negativa, e aí também tem uma estrutura parecida, e isso também dá aquele aspecto sedoso do cabelo que a gente tem, que a gente conhece, tudo mais, quando ele não está tão danificado, tá? Especialmente você vai perceber que cabelos que são mais longos, então do meio para o fim, vai começar a ficar mais áspero, vai começar a perder um pouco disso, especialmente por conta disso. É legal a gente ter produto capilar que protege dos danos do UV? Sim, é legal. E essa proteção ela pode se dar, né, desde a formação de um filme muito bom, de ter os filtros UV, mas é importante falar, não é a mesma coisa que um protetor solar de corpo, de rosto, por exemplo, né, que vai ser aplicado na pele. E esses produtos, né, eles também muitas vezes vão pensar para dar um aspecto geral no fio. Tanto do aspecto imediato, que vai formar um filme melhor e tudo mais ali, quanto às vezes num aspecto mais pensando a longo prazo. Hoje em dia a gente já tem essas tecnologias como Bond Repair, que fazem também um tratamento um pouquinho mais geral no cabelo. Não quer dizer que vai melhorar e que vai reverter todos os danos que a gente comete na fibra, muito pelo contrário, isso eu acho impossível de ser feito, mas melhora a quantidade de força que a gente pode aplicar no fio sem romper ele. Para um fio danificado, isso pode ser significativo, uma vez que a gente precisa pentear muitos fios, a gente mexe muito nos fios, a gente prende os fios. Então, por isso que esse tipo de tecnologia pode ser interessante também, tá? Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo respondendo as perguntas de vocês, que vocês me mandam em quase todo o vídeo. Faz um vídeo, tipo, não só um, mas vários vídeos longos assim, batendo um papo com vocês mesmos das perguntas de vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.